Algum tempo atrás, ter muitos dados era um grande problema, porque não havia uma solução desenhada que comportasse o processamento e a análise desses dados. Hoje em dia a tecnologia já avançou muito e nós temos à nossa disposição muitas ferramentas que nos auxiliam na análise desses dados. Falar de muitos dados é falar de Big Data. É um grande volume de dados, uma variedade muito grande. Trabalhar com esse conceito envolve usar tecnologias adequadas, usar profissionais adequados para que eles consigam tirar insights desse tipo de informação, cruzar todos os tipos de informações que nós temos, não só geradas dentro de casa, mas fora de casa também. E hoje em dia todo mundo está gerando dado a cada segundo. Nós temos, por estar conectados, a gente está gerando petabytes por horas no mundo. E isso requer uma sensibilidade na análise, no tratamento e no armazenamento desses dados. Isso é Big Data. Cruzar essas informações, obter insights disso, tornar esse grande volume de dados algo útil. Antigamente, os dados eram gerados prioritariamente por grandes empresas, por sistemas RP, CRMs, por transações de vendas, de dados de clientes e tudo mais. Hoje em dia, a gama de dados é muito maior. Nós temos redes sociais, nós temos imagens de câmera sendo capturadas a cada instante, localização geográfica, tudo isso é dado e precisa ser utilizado a nosso favor. Cruzar esses dados, entender esses dados e tirar insights disso é a grande vantagem de se ter grandes dados, de se ter um grande volume de dados. As características principais do Big Data são retratadas nos 5 Vs, os famosos 5 Vs. Uma delas é o volume exorbitante de dados, uma fonte variada, ou seja, uma variedade muito grande de dados, que precisa ser analisada numa velocidade muito rápida. Certos tipos de análises requerem uma especificidade na arquitetura para possibilitar a extração de insights muito rápido. Com isso, a gente entra no terceiro V do Big Data, que seria a velocidade na análise desses dados. Captura e análise. Com isso, constituímos os 3 Vs do Big Data: volume, variedade e velocidade. Tão importante quanto a velocidade na captura desses dados, a gente tem a importância do dado ser verídico. Analisar um monte de dado e gerar um dado fake, uma informação fake, não é útil. Então a veracidade é um dos pontos mais importantes do Big Data, porque é muito comum, no meio a tantos dados, alguma análise não sair exatamente como a gente esperava, rodar um algoritmo que não funcionou da forma correta. Então a veracidade é um ponto extremamente importante e uma característica muito marcante do Big Data. E por último, eu diria que o mais importante é conseguir, através desse volume muito grande, essa variedade de fontes distintas, numa velocidade hábil, com dados reais e verídicos, agregar valor ao cliente. Você tem disponível para análise dados de diversas fontes que podem agregar um valor que até então não era permitido, pois as arquiteturas e as ferramentas não propiciavam uma análise de tal volume. A arquitetura de Big Data inicia no mapeamento dos dados, passa por um processo de speed layer, onde eu consigo, daqueles dados já capturados e estruturados, tirar informações rápidas. Existe um segundo ponto em paralelo a esse speed layer que chama batch layer. Essa informação, ela está também estruturada como uma speed layer, mas ela permite uma análise histórica. Eu consigo olhar para o meu passado e nesse cenário eu consigo rodar, por exemplo, análises de ciências de dados. Consigo rodar algoritmos preditivos, prescritivos, descritivos e montar insights que seria mais ou menos a última camada da minha arquitetura de Big Data. Então eu passo por uma estrutura, eu suporto, armazeno esses dados, eu trato, eu rodo inteligência em cima disso e tiro insights dessas informações. Mas o Big Data vem calçado de algoritmos matemáticos extremamente assertivos para dar a segurança de que esses insights que estão sendo gerados com base em dados históricos de fato fazem sentido. Uma das grandes vantagens de uma solução de Big Data é padronizar no repositório único as mais diversas fontes de dados gerados por sua empresa ou de interesse da sua empresa. Não necessariamente os dados dentro de um repositório de Big Data precisam ser gerados dentro de casa, podemos buscar fora, no mercado. Ter tudo isso num repositório único e padronizado possibilita a geração de insights, a criação de indicadores, a execução de algoritmos matemáticos preditivos. Recentemente trabalhamos com um cliente onde, com base nas informações de vendas e na captura dos perfis dos principais clientes de determinadas lojas, nós pudemos rodar algoritmos estatísticos e propor qual item adicional, qual produto adicional
teria possibilidade de ser adquirido por aquele perfil específico no momento daquela compra. Somente tendo os dados padronizados e agrupados no mesmo repositório, que seria um data lake, é que é possível rodar efetivamente e assertivamente algoritmos matemáticos, algoritmos de machine learning, utilizar o data science de fato ao nosso favor. Ter o dado separado não é útil, precisamos unificá-los, e a função do data lake é isso, é padronizar, qualificar.